Dando continuidade às nossas aulas de imposto de renda, hoje falaremos um pouco sobre rendimentos isentos e não tributáveis. Falaremos um pouco sobre essa aba na declaração de imposto de renda e como preenchê-la. Rendimentos isentos e não tributáveis, né? O que é que nós temos nesta aba, pessoal? Receitas de fonte como bolsa de estudo, rendimentos da caderneta de poupança, herança, rendimentos recebidos por aposentado com mais de 65 anos. Então, nós temos aí uma série de rendimentos que são considerados isentos e não tributáveis pela Receita. Entram nesse quadro aqueles rendimentos com alienação de bem de pequeno valor, até 20 mil para ações e até 35 mil para os demais casos. Então, vou até marcar aqui, até 20 mil para ações e até 35 mil para os demais casos. O que é isso? Vamos dizer que você teve ações e você teve aí ganhos na alienação dessa ação, ou seja, na venda dessa ação, de até 20 mil reais. Então, esses ganhos que você obteve na venda dessa ação, ele vai ser é considerado rendimento isento e não tributável. Então, ele vai entrar nessa abinha lá de rendimentos isentos e não tributáveis. Ou se você tinha uma casa, um imóvel, um terreno e vendeu e teve aí um ganho de até 35 mil, também esse ganho vai ser considerado rendimentos isentos e não tributáveis. Ganhos superiores a esses, ou seja, mais de 20 mil para ações e mais de 35 mil para os demais casos, vai entrar no caso lá de ganho de capital. Então, você vai ter que fazer o cálculo do ganho de capital lá no programinha do ganho de capital, que eu falei para vocês lá na primeira aula. Então, você vai ter que baixar o programa de ganho de capital, fazer o cálculo e você tem como importar esse ganho de capital para dentro do sistema. Então, ultrapassou esses valores aí, vai ter ganho de capital. Pessoal, lembrando, como eu falei anteriormente, que o ganho de capital tem algumas regrinhas. Então, você teria que ver aí se realmente vai ter ganho de capital ou não, se enquadra nas regras de obrigatoriedade de pagamento do ganho de capital ou não, ou se é isento ou não tributável. Isso aí você teria que dar uma olhada lá na hora que você vai calcular. Como eu falei anteriormente, a gente pode depois criar um curso ou uma videoaula só sobre ganho de capital, porque a gente tem muitas particularidades aí com relação a essa questão de venda de bens e com relação aos ganhos de capital. Beleza? Aqui eu estou falando de forma genérica, de forma geral. Rendimentos do MEI. Os rendimentos do MEI, pessoal, eles são rendimentos isentos e não tributáveis. Então, eu vou mostrar no sistema onde é que a gente vai colocar esses rendimentos do MEI. A gente considera que o MEI, aquele MEI que não fez contabilidade, ou seja, não tem uma contabilidade, não tem um controle das suas contas e aí, consequentemente, não consegue aí apurar lucro, não tem como dizer quanto é que foi de lucro, quanto é que ele teve de retirada de lucro. Então, a gente considera que esse MEI ele tem uma retirada de um salário mínimo, né? Um salário mínimo mensal. Essa seria a retirada do MEI. Por que a gente considera isso? Porque é o valor que o MEI contribui, por exemplo, lá naquele DAS que o MEI paga, ele contribui aí para um salário. Então, a gente considera que a retirada do MEI seria de um salário. Caso o MEI tenha como comprovar que tem uma retirada maior do que isso da empresa, lá do microempreendedor individual, esse MEI a gente pode aumentar esse valor desse MEI, por exemplo, se o MEI tem retirada de lucro. Mas para que tenha retirada de lucro, esse MEI não pode ter impostos atrasados, ele não pode ter DAS atrasado, porque eu não posso estar devendo ao governo para me fazer retirada de lucro. Eu tenho que ter, se eu ultrapassar o limite de presunção,
Esse MEI ele tem que ter contabilidade para justificar esse lucro que foi distribuído para ele. Então não é só dizer que o MEI teve de distribuição de lucro, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, não. Como muita gente pensa e faz na declaração de imposto de renda. Cuidado aí com essas informações que você está prestando do MEI. Cuidado com essas informações de retirada de lucro que você colocou lá na declaração daquela pessoa que era microempreendedor individual. Outro rendimentos que a gente vai colocar nessa ficha de rendimentos isentos e não tributados são as pensões, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou por acidente de serviço. Então, aquela pensão ou provento de aposentadoria ou reforma proveniente de moléstia grave ou por acidente de trabalho, eles são rendimentos isentos e não tributáveis. E aí você pode perguntar, Ladim, o que danado é moléstia grave? São algumas doenças, consideradas doenças graves, que a Receita estipula uma lista. Lá no regulamento de imposto de renda tem uma lista com todas as doenças consideradas doenças graves. Eu já falei até anteriormente aqui, em outra videoaula. Algumas das doenças que são consideradas doenças graves: cardiopatia grave, AIDS, câncer. Então tem uma lista lá de várias doenças. E aí é só eu dizer que tem uma doença? Não, pessoal, não é só dizer que tem a doença, não. Você tem que ter um laudo, um laudo médico comprovando que você tem aquela doença. E esse laudo não pode ser do seu médico particular. Você tem que ter um laudo aí, ou de um médico do INSS, ou de um médico, por exemplo, se você trabalha em um órgão público, tem você ter passado pela junta médica do órgão e esse órgão ele deve ter lhe dado esse laudo dizendo que você tem essa doença. Beleza? Parcela isenta de aposentadoria de declarantes aí com mais de 65 anos. Aí eu faço aquele parênteses, né? Muita gente pensa, eu tenho mais de 65 anos, estou aposentado, não estou obrigado a declarar imposto de renda. Lembrem do que eu disse anteriormente para vocês. Em outras videoaulas aí eu falei que, independente da idade, se você estiver em alguma das regras de obrigatoriedade, você tem que declarar, independente da idade. Então não é por causa de 65 anos que você está desobrigado de declarar, não. Se você atingiu qualquer um daqueles requisitos para obrigatoriedade do envio da declaração de imposto de renda, você tem que enviar a declaração. O que é que a legislação permite? Ela dá para aqueles aposentados com mais de 65 anos, lembrando, não basta ser aposentado ou não basta ter mais de 65 anos. Tem que ser rendimentos provenientes de aposentadoria, ou seja, aquele rendimento tem que ser proveniente da aposentadoria do camarada e, além disso, ele tem que ter mais de 65 anos. Então, não basta só ser rendimentos provenientes da aposentadoria, nem basta só também ter mais de 65 anos. Ou seja, se for rendimentos do trabalho assalariado de uma pessoa com mais de 65 anos, esses rendimentos não são isentos e não tributáveis. Esses rendimentos são tributáveis. Agora, se for rendimentos provenientes da aposentadoria, aí sim, esses rendimentos são considerados rendimentos isentos e não tributáveis. Aí muita gente pensa também que todo rendimento de aposentadoria é isento e não tributável. Engana-se, pessoal. O próprio sistema ele já barra isso. Ele não deixa você colocar mais do que pode nos rendimentos isentos e não tributáveis lá, proveniente de aposentadoria, de aposentado com mais de 65 anos. Então, cuidado aí. Qual é a parcela isenta aí da declaração de imposto de renda? Desses contribuintes que recebem a aposentadoria com mais de 65 anos. A parcela isenta, pessoal, é de R$ 1.903,98 por mês, ou a partir de janeiro, ou
do mês que aquela pessoa se aposentou, né? Ou seja, que a pessoa se aposentou não, que completou os 65 anos, né? Que o contribuinte lá completou os 65 anos. Então, vou fazer aqui vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que determinado contribuinte, ele já era aposentado, já estava recebendo rendimentos de aposentadoria. No entanto, esse contribuinte ainda não tinha 65 anos em 2019, lá do ano que passou, né? Então, aquele contribuinte completou 65 anos, vamos dizer, em maio. Então, janeiro, fevereiro e março, abril, janeiro, fevereiro, março e abril, ele não vai ter direito ao benefício de isenção do rendimento não tributável da parcela lá de R$ 1.903,98 por mês. A partir de maio, a gente vai acrescentando R$ 1.903,98 a cada mês. Ou seja, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí tem o 13º também. Então, eu multiplico 1.903,98 por 9, e aí eu vou ter o valor que eu posso colocar lá na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Pode chegar, é a pergunta que surge. Aladim, pode chegar até quanto esses rendimentos isentos e não tributáveis? Os rendimentos isentos e não tributáveis, para a declaração que vocês estão fazendo esse ano, ele pode chegar até a R$ 24.751,74. Então, vamos dizer lá que o aposentado, o cara tem mais de 65 anos e ganha 50 mil. Quanto é que eu posso considerar como rendimentos isentos e não tributáveis lá na aba de rendimentos isentos e não tributáveis? Apenas R$ 24.751,74. O resto eu boto aonde? Como rendimentos tributáveis. Agora, pessoal, vamos lá para o sistema. Bem, pessoal, chegando aqui no sistema, nós estamos na aba rendimentos isentos e não tributáveis. E aí você vê na ficha aqui, rendimentos isentos e não tributáveis, você vê que nós temos duas abas, né? A aba dos rendimentos e a aba dos totais. Aqui nessa aba totais são só os totalizadores que ele puxa lá da aba dessa aba aqui de rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui é onde eu cadastro os rendimentos. Eu cadastrei aqui alguns rendimentos só para vocês terem uma ideia de como é feito o cadastro. Eu coloquei alguns valores aqui, criei alguns valores. Vamos lá. Eu vou, para cadastrar, clique em novo, né? Como eu já cadastrei, eu vou em editar. Então, pessoal, aqui eu vou dizer o tipo de rendimento. Esse rendimento aqui é indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho e FGTS. O que aí vocês lembram lá na primeira ficha? Nas primeiras fichas, lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Você lembra que eu disse a vocês que eu cadastrei lá um rendimento referente à escola Universidade para Todos? Eu disse que só tinha trabalhado um mês naquela empresa. E aí eu fui demitido daquela empresa, né? Então, os rendimentos provenientes da rescisão, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, são rendimentos isentos e não tributáveis. Então, aquele valor da rescisão, ele vai entrar onde? Vai entrar aqui. Aqui eu vou dizer se aquilo é do titular ou dependente. Sempre que a gente vai botar alguma coisa na declaração, pessoal, algum rendimento, eu sempre digo se é do titular ou dependente. No caso, é meu, do titular. No exemplo que eu dei, então, coloquei titular. Coloco aqui o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor. Deu ok, bem tranquilo. Eu vou cadastrar aqui um novo para vocês entenderem melhor, né? Novo, tá aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, a parcela
isenta de aposentado com mais de 65 anos. Tá aqui, ó, 10, ó. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com mais de 65 anos. Então, coloco aqui a parcela isenta e aí digo se é do titular ou do dependente. Lembrando, pode ser do dependente? Pode. A gente não viu que pode colocar o pai, o avô como dependente. Então, se o avô for dependente, tiver mais de 65 anos e tiver aí, se tiver mais de 65 anos e for aposentado, né, eu vou colocar os rendimentos dele aqui. Então, ele não vai ter não vai ter rendimentos tributáveis, essa pessoa lá. Então, pessoal, coloquei aqui, né, o CNPJ da fonte pagadora. Eu vou criar aqui um CNPJ, o nome da fonte pagadora. Vou inventar aqui. E o valor. Tá aqui. O valor máximo que eu posso colocar, R$ 24.751,74. Desse titular aqui. Mesmo que ele tivesse ganho 50 mil, eu não posso colocar aqui, como eu falei, o valor dos 50 mil. Por que eu não posso colocar aqui? Porque o máximo até do imposto aí, do rendimento isento e não tributável, é 24.751,74. Então, é o máximo que eu poderia colocar aqui. E se ele ganhou menos, eu vou colocar só o valor que ele ganhou, como isento e não tributável. Eu não posso inventar valores. Eu tenho que colocar os valores de acordo com os documentos que eu tenho. Não é isso? Dei OK. Aqui, pessoal, quando eu fosse verificar a pendência, ia dar uma pendência, ia dar um erro. Por quê? Porque quando eu cadastrei lá na identificação do contribuinte, eu coloquei a data de nascimento do contribuinte. Se o sistema identificar que esse contribuinte tem menos de 65 anos, quando você for aqui no vizinho de verificar a pendência, o que é que o sistema vai dizer? Opa, contribuinte tem menos de 65 anos, então ele não pode usar esse benefício, tendo em vista que o benefício é para aposentadorias, pensões daquelas pessoas com mais de 65 anos. Então eu vou até apagar isso aqui. Apesar da gente estar só fazendo aqui demonstrações, mas eu vou excluir. Para excluir é bom que eu já mostre a vocês como excluir qualquer coisa que colocou errado, né? Clicou, excluir. Deseja excluir o rendimento? Sim. E aí eu criei outro aqui também, vou editar para vocês verem, né? Rendimentos de caderneta de poupança, letra hipotecária. Então, aqueles rendimentos que você recebeu lá da caderneta de poupança, vocês vão colocar aqui. Coloca lá o tipo de rendimento 12, caderneta de poupança, ou de letra hipotecária, ou letra de crédito, do agronegócio. Então, eu seleciono aqui a opção, coloco aí se é titular ou dependente, o CNPJ da fonte pagadora, que no caso, no exemplo que eu dei, foi a Caixa Econômica, e aí o valor desses rendimentos lá da caderneta de poupança. Não, tem o valor dos rendimentos no ano. Dei OK, tá lá. E aí, pessoal, eu vou clicar aqui em editar para vocês verem esse outro que eu cadastrei aqui. Tipo de rendimento, outros. O que é esse outros? Se for algum rendimento que você sabe que é rendimentos isentos e não tributáveis, e esse rendimento não tem lá na lista, você vai clicar outros, vai dizer se é do titular ou do dependente, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e vai descrever o que é aquilo ali. Diárias e ajudas de custo, eu coloquei aí nesse exemplo. E coloca o valor daquele rendimento isento e não tributável. Então, OK.
Vou clicar aqui em novo, só para vocês verem as opções que nós temos aqui de rendimentos isentos e não tributados. Bolsa de estudo, de pesquisa. Bolsa de estudo e pesquisa caracterizado como doação, quando recebida exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas. Capital das aportes de seguro, pecúlio, pago por morte, seguro, prêmios de seguros restituídos em qualquer caso, indenizações por rescisões de contrato de trabalho, ganho de capital na alienação de bens e direitos, ou conjunto de bens ou direitos de mesma natureza, alienação em um mesmo mês. São algumas regrazinhas do ganho de capital, como eu falei para você. Então, como a gente tem alguns ganhos de capital que são isentos, aqui ele dá algumas regras dessa isenção relacionada ao ganho de capital, como esse exemplo aqui. Ganho de capital na alienação de um único imóvel por valor igual ou inferior a 440 mil e que nos últimos 5 anos não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel, ou seja, você só tem um imóvel, vendeu esse imóvel por valor inferior a 440 mil e nos últimos 5 anos não tinha feito nenhuma outra alienação, é isento esse valor do ganho de capital, você vai e coloca aqui. Então são várias regrazinhas que a gente tem, né? Lucro e dividendos recebidos, são aqueles lucros que o empresário recebeu, ele é isento e não tributado. Lembrando, para que o empresário ele receba lucros, ele tenha direito a esse lucro isento e não tributado, a gente tem que cumprir uma série de requisitos, ou seja, ele tem que cumprir uma série de requisitos lá na empresa. Não ter tributos em atraso, não ter débitos com a União, ter um recibo realmente que comprova essa distribuição de lucro, a empresa deve ter apresentado lucro, isso é claro, deve distribuir lucro até o limite de presunção, caso ele não tenha contabilidade, caso ele seja uma empresa do Simples que opte pelo livro caixa, ou se ele é uma empresa que distribui o lucro acima do limite de presunção, ele tem que ter contabilidade formal, comprovando essa distribuição de lucro. Então, tem todo um aparato legal para que essa distribuição de lucro seja considerada como isenta e não tributável. E outra dica que eu dou, cuidado, por exemplo, o empresário é sócio administrador de uma empresa, é comum a gente observar empresário nesse sentido, que não tem nada de retirada do Prolabore. E aí, para justificar a renda, o cara coloca que tudo aquilo que ele recebeu da empresa, 100 mil, sei lá, 200 mil da empresa, foi referente a lucros, né? A dividendos que ele recebeu lá dessa empresa. Opa, peraí. Como é que você é sócio administrador e não tem um salário da empresa? E aí tudo que você recebe é proveniente do lucro. Isso aí abre um alerta para a Receita ele fiscalizar. Se você é sócio administrador, você deve ter um salário na empresa. E aí você pode ter um salário e ter a distribuição de lucro, mas você tem que ter salário. Caso você não tenha Prolabore, não tenha salário, pode ser, em um processo judicial de fiscalização, que a Receita entenda que aquela distribuição de lucro, que o juiz lá que está julgando o caso entenda que aquela distribuição de lucro seja, na realidade, uma retirada de Prolabore disfarçada. Então, tem uma série de requisitos aí que você tem que ter cuidado na hora de distribuir lucro. Aqui tem vários outros valores aí que são referentes a rendimentos isentos e não tributários. Até a restituição de imposto de renda lá do ano calendário anterior. Ele é isento e não tributário, eu venho aqui e marco essa opção 25 e coloco lá o valor que eu recebi de restituição no ano anterior. Vou até criar aqui um valor. Restituição, vou botar aqui que eu recebi R$2.000 de restituição no ano passado. Ok, ó. Vou criar aqui um novo.
indenização trabalhista, parcela isenta de proventos de aposentadoria, pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente de serviço, está aqui também como rendimentos isentos e não tributáveis. Outro ponto aqui que eu chamo a atenção, o 13, rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, exceto Prolabore, aluguéis e serviços prestados. Aqui, por exemplo, nós podemos enquadrar os rendimentos recebidos do MEI. Rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, exceto por aquele rendimento lá que o MEI teve, por exemplo, de um salário mínimo, eu posso encaixar aqui. E aí colocar aqui que é do titular, CNPJ, coloco o nome da fonte pagadora, a empresa e o valor que aquele MEI recebeu. Eu vou cancelar aqui. Já tem alguns exemplos, Pessoal, aí antes de finalizar, eu tenho pelo menos 2 observações a fazer, que são coisas que a gente observa, alguns erros que eu venho observando aí em algumas declarações que a gente pega. Um deles, muito comum, é lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, provenientes de aposentadoria ou pensão com mais de 65 anos. É comum essas pessoas que são aposentadas, eles terem uma aposentadoria, uma pensão ou 2 aposentadorias e por aí vai. E aí eles têm mais de 65 anos e o órgão lá que faz, seja o INSS ou uma previdência própria do estado ou do município, esse órgão, o que é que ele faz? Quando ele gera o informe de rendimentos, ele já gera lá o informe de rendimentos com a parcela isenta e não tributável, o valor lá de R$ 24.751,74, e quando a pessoa ganha mais, ele coloca esse valor lá isento e não tributável e coloca o resto lá em rendimentos tributáveis. Beleza, até aí tranquilo. Só o que geralmente acontece, quando a pessoa tem 2 aposentadorias, ou uma aposentadoria e uma pensão, os 2 rendimentos vêm desse jeito. Vamos dizer que essa pessoa ela ganha 50 mil de aposentadoria e mais 50 mil de pensão. Ela tem aí 2 informes de rendimentos. Então, no informe de rendimentos, vai ter lá a parcela isenta e não tributável, referente à aposentadoria com mais de 65 anos, e no outro informe de rendimentos, vai ter também a parcela isenta e não tributável, proveniente da pensão. E aí você diz, eu posso colocar aqui 2 vezes essa parcela isenta? Não, eu só posso utilizar de um benefício. Tendo em vista que eu não sou 2 pessoas. Apesar de eu receber uma aposentadoria e uma pensão, eu só posso usufruir de um benefício. Então eu só posso colocar aqui um benefício. E por que, Aladim, os 2 informes de rendimentos vêm apresentando lá isso? Por quê? Porque esses órgãos, eles não se comunicam e acaba que um informa, para aquele órgão, existe a parcela isenta. E para o outro, também existe a parcela isenta. Então, os 2 informam lá, no informe de rendimentos que entregou a você, o valor lá daquela parcela isenta. Então, como é que tem que ser declarado? Na declaração, você vai colocar uma parcela isenta, proveniente de aposentadoria ou pensão por mais de 65 anos, vai colocar lá os 24.751,14, ora aí 751,74, e vai colocar o resto lá em rendimentos tributáveis. E do segundo informe de rendimentos, você vai colocar tudo como rendimentos tributáveis. Acontece muito isso. Então, e as pessoas perguntam, e a orientação, o correto é colocar lá tudo como rendimentos
tributáveis. Até porque se você tentar colocar as duas parcelas, o próprio sistema não vai deixar. Quando você verificar a pendência, ele vai dar erro. Então, cuidado nisso aí. É o primeiro alerta que eu dou. Outro alerta que eu dou aqui com rendimentos isentos e não tributáveis, eu chamo a atenção para a questão de herança, que é outra coisa comum também. Eu vou criar aqui uma herança. Está aqui novo, né? Herança é rendimento isento e não tributável. Você não tributa-se imposto de renda sobre a herança. Está aqui no item 14, ó, transferência, patrimoniais, doações e herança. Então, o que eu recebi de herança, aquele valor que eu recebi de herança, ele é isento. Eu vou dizer aqui o tipo do beneficiário, se é o titular ou o dependente, no caso aqui o titular. Coloquei o CPF daquela fonte pagadora, ou se for daquele doador, que fez o espólio lá, né? Ou então o CNPJ, se for uma doação. Ou então acontece muito, pessoal, além ou herança ou doação. Tanto herança como doação é isento de imposto de renda. Ou seja, o pai quer doar 300 mil para o filho. É isento de imposto de renda? É. A herança, o pai morreu, fez lá a partilha, fez o inventário, o filho herdou 200 mil. É isento de imposto de renda? É isento. Eu vou colocar aqui, criar aqui um CPF ou CNPJ fictício, coloco o nome do doador ou do espólio. O espólio é a pessoa lá que morreu. No exemplo aqui que eu dei, o pai morreu e aí o camarada ficou com a herança. Então, coloquei aí o nome, criei aqui um nome, né? E aí o valor, 200 mil. Vocês vão ver aqui no imposto que ele não vai mexer em nada quando eu der o OK. Dei OK, não aumentou. Eu aumentando aqui nessa aba de rendimentos isentos, colocando mais informação, não vai mexer em nada no imposto. Por quê? É rendimentos isentos e não tributáveis. Mas eu tenho que informar? Tem sim. Então, o cara lá está alegre, dizendo, não vou pagar nada de imposto pela doação ou pela herança que recebi. Realmente, imposto de renda não. Só que nós temos um imposto estadual que é o ITCMD. Imposto de transmissão, causa mortes ou doação. Esse imposto incide sobre doação ou herança. Então, cuidado aí. Muitas vezes acontece o seguinte: um filho vai comprar um apartamento caríssimo, um apartamento de luxo, e não tem renda para justificar aquele apartamento. E aí o que é que o pai faz? Vou doar ele 400 mil para ele pagar aquele apartamento e justificar a renda. Aí faz a doação de 400 mil, o pai declara na declaração de imposto de renda dele que fez doação de 400 mil, o filho declarou que recebeu os 200 mil, beleza, alegre, pensando que não ia pagar nada de imposto. Enviou a declaração de imposto de renda. Eu peguei um caso recentemente desse. O que é que aconteceu? Imposto de renda não teve nada a pagar, só que a Receita informa ao Estado a doação. E aí o Estado veio e cobrou, peraí, imposto de renda você não está obrigado a pagar não. Mas o ITCMD, sim, eu quero o imposto. E aí isso é que o Estado faz, dentro da legalidade. Então, cuidado com doações e herança. São isentos de imposto de renda, mas você tem que pagar todo aquele imposto lá de transmissão. Tranquilo, galera? Então, assim, a gente viu aí, foram algumas informações gerais sobre a aba rendimentos isentos e não tributáveis. Alguma dúvida que surgir, repito mais uma vez, podem perguntar no fórum, tira dúvida ou naqueles contatos que eu deixei para vocês. Aqui, ainda na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, nós temos uma aba de totais, né? Nessa aba de totais, pessoal, aqui são apresentados os totalizadores daqueles valores que eu coloquei lá na aba de rendimentos. Ó.
Tudo que eu coloquei lá na aba de rendimentos, ele vai aparecer aqui na aba de totais. Só isso. Então ele aparece aqui cada um dos rendimentos existentes e não tributáveis e os totalizadores deles aqui. Então deixa eu voltar aqui para a aba rendimentos. Pronto, era isso que eu tinha para mostrar para você com relação à aba de rendimentos isentos e não tributáveis. E nós nos encontramos na próxima videoaula. Abraço e até a próxima.